A memória que armazena os programas ou parte deles e os dados que estão sendo trabalhados momentaneamente, e é principalmente nela que é executada a maioria das operações, é conhecida por letra A, RAM, letra B, ROM, letra C, PROM, letra D, EPROM e a letra E, cache. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta certa? Quando nós pensamos em memórias do computador, é muito importante lembrar de uma memória chamada memória RAM. Traduzindo o termo RAM, RAM, vem de Random Access Memory, que significa memória de acesso aleatório. Tradução de RAM é memória de acesso aleatório. E essa é uma memória volátil, isto é, ela tem todo o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado. Ser memória volátil indica que ela perde então todos os dados na ausência de energia elétrica. Outra coisa importante sobre a memória RAM é que ela é uma memória de leitura e escrita. Diferente da memória ROM, que é uma memória somente de leitura, a memória RAM aceita tanto gravação de dados nos seus microchips de memória, como também a leitura dos dados que ora lá estão armazenados. Então ela é uma memória de leitura e escrita. E agora a parte mais relevante, ela é conhecida como a memória principal do computador. Por que, professor, que ela é a memória principal? Porque ela é responsável pelo armazenamento dos dados que estão em processamento no sistema. É responsável pelo armazenamento dos dados que estão em execução no sistema. Por isso que ela é chamada memória principal do computador. Agora, voltando então à nossa ideia da questão, quando ele diz a memória que armazena os programas ou parte deles e os dados que estão sendo trabalhados momentaneamente, o que ele quer dizer com isso? Que são os dados que estão em processamento, que são os dados que estão em execução no sistema. E aqueles dados que estão em execução no sistema, que estão sendo trabalhados momentaneamente, aqueles programas que estão sendo executados agora, eles ficam armazenados nesta memória chamada memória RAM, que, como eu disse, é a memória principal do computador. Por isso a resposta, a letra A de América. Ali ele citava a letra B, ROM, que é a memória somente de leitura, que é muito utilizada para a inicialização de sistemas. Botou PROM, que é a memória ROM programável, que são os chips de memória ROM que são programados uma única vez. Colocou também EPROM, que é a memória ROM programável e apagável. São chips de memória ROM que são programados e depois podem ser apagados para receberem novas gravações. E colocou também o termo cache, que quando a gente pensa no processador, a memória cache que vem no processador serve para atender as demandas de velocidade de processamento, para armazenar os dados que são utilizados com maior frequência durante o processamento. E ela é muito rápida, mas aquela memória que abarca os diversos dados que estão em execução, de fato, é a memória RAM, letra A de América. A memória cache é como se fosse um auxílio para a memória RAM para processar dados com mais velocidade, já que armazena os dados mais utilizados durante o processamento, enquanto a memória RAM são os diversos dados utilizados durante o processamento. Resposta, então, nossa letra A de América, o gabarito para essa questão. Certo, pessoal?